Olá, pessoal, muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso QualiCast, o podcast da plataforma Qualifica. Eu sou o Rafael Ávila, eu sou o host desse episódio, sou diretor de Educação, Inovação e Marketing na nossa plataforma. Para quem não nos conhece, uma plataforma que oferece mais de 150 cursos das mais variadas áreas, vai desde a saúde mental, passando pela liderança e gestão, e também por assuntos ligados à web, a carreiras em TI e muito mais. E hoje, gente, eu estou aqui com um grande amigo conhecido, professor Luiz Lana. Bem-vindo, Luiz Lana, beleza? Beleza, Rafão. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui no QualiCast, trocando uma ideia sobre um monte de coisa, e em particular sobre alguns dos meus cursos, e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Vamos lá. Olha só, pessoal, eu conheço o professor Luiz Lana, mas todo mundo conhece como Lana, há uns 15 anos, mais ou menos. Então, é um grande amigo, é um grande conhecido. A gente teve a oportunidade de trabalhar em vários projetos juntos, né, e continuamos trabalhando. E eu queria apresentar um pouquinho da trajetória do Lana, esse currículo mais formal, e depois ele conta um pouquinho da trajetória dele. Então, o Lana é graduado em jornalismo, publicidade e propaganda, com mestrado em literatura de língua portuguesa e diversas pós-graduações. E aí, gente, eu não tenho nem como apresentar todas, mas muito ligado ao marketing digital, ao ensino e aprendizagem. Inclusive, fomos colegas juntos em cursos, né, da Universidade de Tampere, da Finlândia, de formação de professores. Então, algumas das especializações ali do Lana eu estava junto. Tem quase 20 anos, né, trabalha diretamente com a educação, é professor universitário, ocupou, gente, diversos cargos de coordenação e gestão acadêmica. Então, é um professor de trajetória muito sólida. Além disso, tem experiência em assessoria de imprensa, comunicação social, endomarketing e design instrucional, que inclusive tem nos ajudado agora na nossa plataforma a criar cursos cada vez melhores. O Lana tem, né, como eu disse, essa experiência, também passou para o Instituto, né, Instituto Ânima, onde também fez ali um trabalho super legal de design instrucional, de formação de professores, de mentoria. Então, ele vai contar isso para a gente. Lana, esse é o currículo formal, né, resumido, e eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória para o pessoal da nossa audiência te conhecer um pouquinho mais. Poxa, Rafão, obrigado. Essa é a passagem do Lattes, assim, eu diria, né? Exato. Mas você está certo. A nossa trajetória profissional é muito mais do que o que está rascunhado no Lattes, né? Envolve tantos acontecimentos, tantos eventos, paixões, né? Aventuras. Acho que essa que é a parte mais legal do trabalho, assim. Eu, quando estou nessas apresentações que tenho que contar minha história, eu sempre faço essa anedota, que é como uma anedota mesmo, parte verdade, parte deixo para vocês decidirem. Mas eu demorei muito tempo, enquanto profissional, para poder entender quem eu era ou o que eu queria fazer, e no final das contas isso foi muito bom, porque isso foi criando um mix de profissional que foi salpicando uma coisinha de cada lado, e eu acabei dando conta nesse turbilhão de formar uma personalidade profissional. Essa parte aqui é verdade, apesar de eu ter brincado com a palavra anedota. Eu não era muito preocupado em decidir meu futuro quando eu era adolescente lá no colégio, porque eu trabalhava com meu pai e eu achava que era isso mesmo, que eu ia trabalhar com ele tinha uma empresa e tal. E um dia meu colégio fez uma feira de profissões lá dentro, onde as universidades colocaram as bancadinhas assim para a gente já se inscrever, e eu me lembro nitidamente, como se fosse num filme, deu parado no meio do pátio, assim, onde estavam todas as bancadas, vendo meus amigos super decididos, indo para cada uma delas, e eu como uma criança sozinha lá no meio, sem saber para onde ia. E a minha decisão do que eu queria fazer foi a fila em que tinha mais amigos. Eu falei, eu que sou boa, vou para a faculdade ficar sem amigo, não vou. Eu fui para uma bancadinha onde era comunicação social. Por uma coincidência do destino, eu acho que muitas das minhas características de ser conversado, de ser comunicativo, tinha a ver com comunicação social. E eu entrei lá, nessa sorte do destino, nesse sorriso do destino, do Morpheus, né, do Morpheus do Neil Gaiman, assim, eu acabei achando bem interessante a faculdade.
E fui trabalhei em televisão, trabalhei em jornal, com jornalismo, e também trabalhei muito em assessoria de comunicação como publicitário. No final das contas, o fato de ter feito os 2 cursos, porque eu fiz os 2, né, os 2 cursos são cursos de comunicação social, acabou me abrindo muitas portas, porque eu era sempre o publicitário que fazia as coisas do jornalista, ou o jornalista que resolvia as questões publicitárias, então eu virava um coringa, para as assessorias principalmente. E aí trabalhei por muitos, muitos anos, assim, quase 10 anos na área da comunicação, até que a comunicação começou a não me preencher mais do ponto de vista intelectual, assim, eu gostava de trabalhar, mas os desafios de pesquisa da comunicação já não me interessavam tanto. E foi aí que eu fui para a literatura, porque tenho, né, o hábito de leitura voraz, assim, então me pareceu que seria interessante estudar. E eu acabei aprendendo a duras penas aquela frase clássica que faça das coisas que você gosta, de trabalho que você nunca mais vai trabalhar, só que é o contrário, né? Ou seja, faça do seu trabalho as coisas que você gosta, que você nunca vai mais gostar de nada. E aí eu fui trabalhar com literatura, e justamente esse choque do cara que vinha super do mercado, com um olhar pedagógico, que formou o profissional que eu sou hoje. Eu acabei me enveredando para o design institucional, naturalmente, porque eu tenho uma veia de internet, e eu dava muitas consultorias e treinamentos pela internet, e o design institucional, ainda que monte cursos e treinamentos e mentorias em qualquer área, ele é muito utilizado para os trabalhos online, muito mais para os trabalhos online, né? Bom, enfim, e esse fato, então, que eu acho que é uma característica importante da minha personalidade ou do meu trabalho profissional, é porque eu consigo trabalhar como um pedagogo, e a maior parte dos designers institucionais vem da área da licenciatura, né? Só que eu consigo fazer isso com um olhar muito de mercado, por ter essa trajetória com publicidade, com marketing e tal. No final das contas, eu sou o resultado dessa confusão de alguém que sabe e não sabe o que quer fazer, e que está aqui por acaso, sorte, mas também por muita luta. Ô, Lana, eu até me esqueci, gente. A gente já está conversando, mas eu precisaria fazer minha audiodescrição. E o Lana também. Então, só para a gente fazer essa pequena pausa aqui, gente, só para quem está nos ouvindo e não nos vendo, eu sou um homem, nos seus 45 anos, de pele clara, de olhos verdes, barba e bigode, né, a barba um pouco mais longa. Estou trajando aqui uma camiseta de malha preta. Eu estou na minha casa, então dá para ver um pouquinho ali no meu lado direito aqui da tela, tem uma porta vermelha, uma TV, uma árvore. Do meu lado esquerdo tem uma cristaleira com uma samambaia. Então, deixa eu fazer aqui a minha audiodescrição. Lana, convido você a fazer a sua. Claro, muito importante, muito bem lembrado. Bom, eu também sou um homem, tenho meus 41 anos, estou com a barba por fazer, portanto, áspera, tenho cabelos castanhos escuros, penteados para cima, estou com um moletom verde e também não estou em casa, estou numa casa alugada fora do país, daqui a pouquinho a gente fala disso. Atrás de mim tem uma estande cheia de livros, e eu estou aqui sentado em frente ao meu computador com o microfone e vamos lá. É isso. Legal. Olá, você comentou, e eu acho que para a nossa audiência isso é muito pertinente, porque a sua trajetória é uma mistura de escolhas e acasos. Isso. Mas a minha pergunta é, que trajetória não é assim, não é? Quando a gente já está ali nos nossos 16, 17, 18 anos, talvez escolhendo algum caminho intelectual e profissional, a gente passa por uma série de dúvidas e algumas escolhas, elas vêm de forma consciente, outras não. Sim. Então, eu acho que você trouxe um excelente exemplo de como não existe uma carreira em si, mas as carreiras que vão se misturando ali, formando a trajetória profissional de cada um. Olana, nesse seu trabalho, né, você então como publicitário, mas também com a formação de jornalista, entendendo o mercado e as necessidades, você é um dos pioneiros professores que eu conheço, né, no meio digital. Me conta um pouquinho para a gente, né, como é que foi essa sua trajetória no digital e como é que isso hoje influencia o seu trabalho, né? Porque eu sei que você tem um método próprio de desenvolver curso e formar pessoas, mas para chegar nisso eu queria que você contasse essa sua trajetória no digital. Tem muitos anos mesmo. Você comentou agora há pouco que a gente fez uma pós-graduação
juntos numa universidade da Finlândia, mas um pouco antes disso, a faculdade a qual a gente trabalhava, o grupo para o qual a gente trabalhava, já instigava muitos professores, e aqui eu estou falando 2009, 2010, eu acho, instigava muitos professores a pensar de maneira disruptiva. E isso que eu vou falar aqui hoje, que é básico, padrão, naquela época, ao menos no meu grupo, das pessoas que eu transitava, era disrupção, que era pensar umas metodologias diferentes, menos caretas, e que dialogassem mais com os alunos da época. E aí, a metodologia primeira que me foi apresentada, que hoje faz parte de um mix, de um dos nossos cursos que a gente vai lançar no Qualifica, era o planejamento reverso. E esse planejamento reverso, em palavras muito simples e rápidas, nada mais é do que você inverter a lógica da aula. Então, o aluno vira o protagonista. Então, a aula começa a ser planejada pelo final. Ela começa planejada pelo final para que o aluno tenha mais espaço para atuar. E atuar é fazer atividades práticas. Pois bem, essa metodologia é muito utilizada para você poder aplicar ações em que o aluno trabalha, para ele ganhar competências, habilidades, né? Então, ele vai fazer atividades em que ele vai ganhar competências mesmo. Então perceba, se ele vai ganhar competências, ele vai ficar fazendo atividades dentro da aula das mais diversas metodologias, que a gente costuma chamar de metodologias ativas, isso quer dizer que o professor vai ter menos tempo de exposição. Então, esse planejamento reverso, que é utilizado para poder aplicar metodologias ativas, ele supõe que o aluno vai ter um contato com o conteúdo antes da aula, porque o professor não vai ter tempo de ficar falando, fazendo exposição. Então, isso eles chamam de pré-aula. Então, beleza. Aí eu mandava, lê o artigo tal, ninguém lia. Escuta o podcast tal, ou na época nem era podcast, escuta não sei o que lá, ninguém escutava. Então, eu ficava frustrado que o material que eu enviava para o aluno fazer essa pré-aula, para que ele pudesse chegar lá e fizesse essas metodologias ativas comigo, não funcionava. E aí eu comecei a pensar assim, nossa, cara, eu tenho que arrumar um método, um discurso, um estilo de comunicação que dialoga com o que eles gostam de assistir e escutar, para que eles façam a pré-aula. E aí que começa meu diálogo com a internet, como você falou. Aí eu tive uma ideia de criar um canal no YouTube, aproveitando que eu já tinha trabalhado muito tempo com TV, então eu sabia editar, sabia operar a câmera, essas coisas, e tinha um material, eu e minha esposa. E aí eu comecei a me filmar e editar e montar uns vídeos no meu canal, igual aqueles vídeos de youtuber mesmo. Assim, aí eu falei, vou fazer igual eles assistem. Tipo os vídeos que o Felipe Neto fazia, do ponto de vista da edição, tá? Não do texto. E tantos outros. Eu comecei a me inspirar nos influencers que eles seguiam, tentar copiar o estilo de edição, mas fazer o conteúdo da aula. E aí eu comecei a mandar, e isso fez muito sucesso na época, os meninos adoravam, aí me marcavam nas redes sociais, aí virou um case assim mesmo, de verdade. Então eu entrei no digital, criando um estilo de comunicação com as minhas turmas na época, para poder validar uma pré-aula, para que o planejamento reverso pudesse funcionar e, enfim, eu pudesse aplicar as metodologias ativas. Eu comecei a mexer com rede social, aqui em particular o YouTube, porque é também uma rede social, na medida que você pode comentar, compartilhar os vídeos, né? Não é só um stream, vamos dizer assim, há uns 10 anos, 12 anos atrás, para isso. Então, foi assim que eu entrei no digital, o meu primeiro passo, eu diria. Lana, então, assim, é muito legal você falar isso, porque na nossa audiência a gente tem, além de professores, né, além de estudantes, também professores e profissionais. E eu acho muito interessante, você trouxe uma coisa que eu imagino você, fizemos parte de uma escola em que a forma de ensinar era o professor, detentor de um determinado conhecimento, saber, etc., ia lá, expunha aquilo para os estudantes, e se desse tempo, se ele tivesse vontade, ele permitia o diálogo, se desse tempo, ele faria alguma atividade. Então, nós que fomos expostos a outras metodologias de ensino e aprendizagem, a gente, né, conheceu esse modelo reverso, que pressupõe que o estudante vá lá e estude, saiba alguns conceitos, algumas teorias, algo, para que no momento que ele se encontra com o professor facilite, né, a aplicação disso. Então, gente, é muito legal, porque o Lana está falando de como isso foi, ao mesmo tempo, novo para ele, para os estudantes, mas que trazia um desafio, que era o estudante se engajava com aquilo que ele estava propondo na pré-aula. Então, ele trouxe uma nova linguagem. Lana, é isso que na verdade, eu sei, né, que não é, mas assim, é isso que resume um pouco a sua vontade de criar o seu método. Você criou um método chamado Método Lana. Eu criei. Esse método Lana. Assim, tem uma coisa que é importante, a nossa audiência, quem está escutando, assistindo, saber, que é assim, não é que a gente ache que o papel do professor enquanto o
a pessoa que traz o conteúdo acabou, mas ele está recontextualizado, num olhar mais como se ele fosse um gestor do conteúdo, um gestor do momento da aula. E isso tem uma razão muito óbvia. Quando eu fui para o colégio, na década de 90, há 30 anos atrás, mais ou menos, 20 e tantos anos atrás, quando o professor entrava em sala, ele era o único detentor daquele conhecimento. A gente não tinha onde ir lá pegar aquilo que ele tinha para falar. Hoje, exagerando, assim, eu poderia dizer que absolutamente tudo que um professor tem a dizer do ponto de vista da informação, né, não do conhecimento, mas da informação e do conteúdo que ele tem para expor quando ele entra numa sala, o aluno consegue achar na internet. Então, você vai virar só um repetidor daquilo que o aluno pode achar em outro lugar. Então, o papel do professor no mundo da internet, se for só expor o conteúdo, fica muito diminuído, como um repetidor. Então, é por isso que, já que o aluno tem acesso ao que você tem para dizer antes de você dizê-lo, não seria interessante que você fizesse algo a mais com aquele conteúdo, transformasse o momento de sala de aula em algo mais potente? Então, sim, essa angústia de não ser um repetidor foi o que me fez começar a trabalhar com o método Lano. O método Lano, tentando ser bem direto, assim, é uma metodologia que eu criei para poder costurar conteúdos. Então, assim, eu vindo dessa trajetória profissional tão plural, como a gente falou lá no começo, transitando por tantas áreas, eu sempre me esforcei muito para fazer tudo dar certo, tudo encaixar, para ser o publicitário que era jornalista, mas professor de literatura, para ser o professor de literatura que entendia de comunicação, para ser o profissional de marketing que sabia falar de filosofia. Então, eu sempre tentei conectar ou bordar, né, costurar todos os saberes por onde eu transitei, porque eu sentia que, assim, a forma que eu tinha para contribuir com o mundo, com as pessoas, com os meus colegas, seria não só mais complexa, mas mais interessante, né? Mais gostosa. Então, eu criei esse método, que é um método em que eu amarro conteúdos de maneira geral. E aí eu aplico ele em diversas formas, em treinamento para professores, para poder construir cursos online. Então, assim, de maneira bem direta, o método online é uma metodologia de costurar conteúdos para que eles façam sentidos e se potencializem entre si. Lana, eu acho interessante, porque quem conhece o seu trabalho sabe que você tem, e você já falou um pouquinho aqui, que você tem você orienta muito o seu trabalho para aplicação do conhecimento, né? Então, como que o método Lana ajuda as pessoas na construção de algo que seja aplicável, né? De que de fato elas possam ali usar no seu dia a dia. Porque tem uma questão também, muitas vezes, da escola ensinar coisas e que as pessoas falam, mas para que serve, né? Então, como é que você fez esse processo? Como é que você construiu essa metodologia? Bom, eu utilizo uma série de ferramentas e instrumentos, e aí para cada curso, para cada processo, essas ferramentas e instrumentos, elas vão variar. Mas a conexão é feita entre o conteúdo e a prática através de ferramentas e instrumentos. E aí, por exemplo, um dos cursos que a gente vai falar mais profundamente dele agora a pouco, que é o que a gente vai lançar logo mais, chama Como Montar Cursos Incríveis. Bom, enquanto eu contava sobre a minha trajetória, eu comentei que eu acabei migrando para o design instrucional. Isso porque eu comecei a mexer com o YouTube, daí eu comecei a ser procurado para empresas para treinar os professores ou os seus instrutores a fazer aquilo que eu estava fazendo no meu canal. Então, foi a primeira vez que eu falei assim, nossa, eu tenho que criar uma forma de dar esse curso sem ser presencial, porque esqueci de dizer isso, que a gente já estava em pandemia, isso aqui é 2 anos e meio atrás. Então, eu criei uma série de ferramentas que tornavam a aula que eu dava presencialmente, ensinando professores a montar suas próprias aulas, porque eu já fazia isso antes, para funcionar no online. No Montar Cursos Incríveis, eu criei uma série de tabelas, uma série de templates, e muito buscando do design do design thinking, tipo Canvas, essas coisas, para que o professor consiga materializar a ideia dele, ou seja, ele está com a ideia que eu queria fazer um curso tal coisa. Então, eu utilizei essas metodologias do design para poder materializar. Então, é uma série de instrumentos, uma série de ferramentas, para ele poder materializar aquele desejo e costurar os saberes dele. Por exemplo, um professor, a última vez que eu fui procurado para montar um curso, por exemplo, foi um professor, eu até brinquei isso outro dia na nossa reunião, né, que eu falei assim, o cara sabe muito de hambúrguer, não é mentira não, era um cara que é um chapeiro muito famoso, muito mesmo, um chapeiro muito famoso lá em Belo Horizonte, e ele é reconhecido, trabalha numa hamburgueria chique da cidade, e ele queria montar ele ficou inspirado por um cara que ele viu no YouTube, chamado Betão Bom Burger, vocês podem procurar no YouTube. Eu queria montar um canal igual dele e depois fazer um curso, ensinando a fazer os cortes de carne, essas coisas. Então, eu fui utilizando essas ferramentas e instrumentos, porque ele é uma pessoa que sabe muito da área dele, mas não é do trânsito da pedagogia, então ele não sabe muito bem como transformar aquele conhecimento numa informação compreensível, aplicável e tal. Então, foi através dessas ferramentas, desse instrumento, a ideia dele foi se materializando, primeiro em conteúdo, depois numa estrutura pedagógica, depois numa avaliação, por aí vai.
Lana, você está falando disso, eu acho que para a nossa audiência isso uma super informação. Okay. Porque nós não estamos falando de montar, de só professores, no sentido estrito, montando seus cursos, ensinando o que sabe e tudo mais. A grande questão do método Lana é que ela pode ser aplicada, esses seus cursos, para qualquer profissional. Você falou aí do exemplo do hambúrguer, mas é isso mesmo, né, que a gente está ouvindo aqui. Perfeitamente. Inclusive é o seguinte, o universo de cursos online, de infoprodutos, e em particular dentro dos infoprodutos, os cursos online, é algo que está assim, em franca ascensão, explodindo mesmo. Porque muitas pessoas acabaram migrando as suas especialidades, os seus conhecimentos para a internet, porque a internet acabou se tornando um lugar mais fácil para que outras pessoas pudessem procurar esses treinamentos, vamos dizer assim. Então, assim, muitas das pessoas que tinham seu conhecimento, sua informação, sua especialidade, transformou aquilo num curso online. Então, o que nós estamos falando aqui é o contrário, assim, de professor. O universo de curso online é habitado minoritariamente por pessoas da área da educação, como nós dois. A maior parte são pessoas de outras áreas. E é aí que entra o meu trabalho, porque essas pessoas, elas sabem muito sobre um determinado conhecimento, elas são especialistas num determinado assunto, mas transformar aquilo num curso que ensina de verdade, que vende bastante, é outra história. É por isso, inclusive, que a maior parte dos cursos online, e eu desafio todos vocês colegas a fazer esse teste, 99% deles é um vídeo gravado. Por que 99%? Porque é mais fácil de fazer. E um vídeo gravado não garante que a audiência aprendeu de jeito nenhum. Eu falo muito com meus clientes assim, cara, quando você não preocupa se o seu aluno aprendeu, você está dando curso para você mesmo, e você já sabe. Então não adianta você dar o curso para você mesmo. Tem que dar para o outro. Então, eu até quero aproveitar e comentar isso, né, gente? Porque o Lana, eu tinha uma ideia, né, como professor, de montar um curso, né, de saúde, bem-estar e consciência, que é hoje uma das áreas que eu atuo, né, saúde mental, sou professor de yoga e tudo mais, e eu procurei o Lana, né, para me ajudar, né, nesse processo. Como eu sou um professor há mais de 18 anos, então, em termos de domínio do conteúdo e desse meio de comunicação, né, dessa forma de ir lá, me expor para o aluno, isso está resolvido. Mas aí foi muito legal que você falou assim, olha, eu falei, Lana, você pode me ajudar? E aí eu estava já com o curso meio construído, né, Lana? Então a gente mais ali adaptou. Então, o que eu tinha de potência, né, como professor, como expositor de ideias, e o Lana foi me ajudando a organizar isso. Ainda não é o método Lana aplicado na sua integralidade, mas no meu próximo curso, que em breve estará no ar, eu de alguma forma já aplicarei o método, mas é só para entender que pode ser aplicado por professores, mas também por outros profissionais aí. E aí, Lana, eu queria te perguntar o seguinte, você tem 2 cursos, né, na nossa plataforma, o primeiro deles é Como Montar Cursos Incríveis, e o segundo deles é o curso Super Professores. Cara, como é que é? O que é o curso Como Montar Cursos Incríveis, né? Para quem que é esse curso? Tem algum requisito? O que o aluno aprende? Conta aí pra gente. Bom, perfeito. Então, não tem pré-requisito nenhum e justamente como você falou, o curso Como Montar Cursos Incríveis é pensado para a pessoa que é especialista em uma determinada área, mas não tem noção de como transformar aquilo numa trilha pedagógica, numa experiência de aprendizagem. É a pessoa que vai achar que fazer o curso é gravar um vídeo, pode subir esse vídeo nos AVAs, né, nos ambientes virtuais de aprendizagem, tem por aí, tá valendo. E não é isso, não mesmo. Isso aí é um vídeo de YouTube, é uma palestra no TED, mas não quer dizer que seja um curso. Um curso, gente, é uma trilha de aprendizagem. Outra pessoa sai de um ponto A e vai para um ponto B, sendo o ponto A não conhece o que você tem para dizer e o ponto B sai entendendo o que você quis ensinar, ou ganhando uma competência, ou ganhando uma nova habilidade, seja o que for. Então, o curso Como Montar Cursos Incríveis é um curso que ajuda alguém que tem uma ideia na cabeça a materializá-la num infoproduto. Transforma o seu curso para você já chegar e postar ele numa plataforma e começar a vender e ganhar dinheiro. Então, eu traduzi uma série de princípios, métodos, ferramentas e instrumentos pedagógicos em processos muito simples e aplicáveis, em que você só seguir os templates que tem lá, preenchendo o passo a passo que eu coloco, aquela ideia sua sai daqui, do ponto de vista do turbilhão mental, até um produto concreto. Eu uso como base para estruturar o meu
o curso, uma metodologia do design institucional, que é a metodologia AD, que nada mais é do que separar os processos inteiros, desde a análise do ambiente, o desenvolvimento do curso, o desenho do curso, o desenvolvimento do curso, a implementação do curso e a avaliação dos processos, para depois você poder vir lapidando ele. Então, é uma metodologia do design institucional, que chama AD, é um acrônimo do inglês, né, e traduzido em diversas ferramentas e instrumentos muito simples de serem utilizados. É quase um passo a passo traduzido para esse profissional que não é da área da educação transformar sua ideia num produto vendável. Legal. Então, nesse curso, o aluno ele aprende efetivamente a como tirar uma ideia ou talvez um conhecimento que ele tem ali muito específico e transformar isso num infoproduto. Aí o infoproduto explica para a gente, né? São vários tipos de infoproduto, mas o que então, é isso, o aluno tirar essa ideia da cabeça e transformar num produto digital, que pode ser vendido e tudo mais. E obviamente, ele é montado no método Lana ou não? É, montado no método Lana. Essas ferramentas e instrumentos que eu uso para poder traduzir, facilitar a metodologia AD, que é um método pedagógico do design instrucional, faz parte do método Lana. Então, eu uso essas ferramentas para conectar o AD entre si. Então, o AD, você tem a análise do ambiente. Então, lá no design institucional, a gente te ensina como analisar o ambiente, o aluno dentro desse ambiente e aonde vai ser colocado. Então, por exemplo, a plataforma, o mercado e o aluno são 3 fatores que influenciam você entender o que você quer ensinar, como você vai ensinar, para onde você vai ensinar. Aí depois você vai desenvolver, depois você vai implementar. Então, eu uso uma série de ferramentas em cada uma dessas etapas para facilitar essa metodologia pro meu aluno, para o meu cliente, né? Então, sim, o método Lana está aplicado dentro do curso através das metodologias que amarram, que amarram os diferentes saberes dentro do AD. Lana, você tem comentado isso, né? Então, é muito interessante como em algum momento da nossa história, é o professor com essa titulação que é o detentor do conhecimento, do saber e etc. E o que a gente tem notado, inclusive na nossa plataforma, muitas vezes as empresas chegam e falam com a gente assim, olha, vocês têm cursos incríveis, cursos que são super aplicáveis ali para o nosso colaborador, ou eventualmente para o nosso estudante e tal, mas a gente também queria construir os nossos. Isso aí. Porque o que é muito interessante é que as plataformas não dão conta de todos os saberes necessários. Então, para quem é uma empresa, né, ou para quem tem uma empresa, que também tem o desejo de montar aqueles cursos que a gente fala, que a gente põe na plataforma white label, né? Assim, que é basicamente uma marca branca em que a empresa vai lá e coloca esse curso também serve para os colaboradores, diretores, pessoas construírem seus cursos. Sem dúvida nenhuma. Como eu disse, um passo a passo de como você transforma uma ideia em um infoproduto. E aí você até me perguntou para explicar infoproduto. Infoprodutos são produtos digitais, produtos que se vendem na internet. No caso dos cursos, o curso online é um tipo de infoproduto. Então, sim, o Como Montar Cursos Incríveis é um passo a passo para você transformar uma questão, transformar uma ideia num infoproduto. Então, por exemplo, se você é um gestor de RH, se você é um gestor de um GP de uma grande empresa, e você precisa elaborar um treinamento para ser aplicado no AVA da sua empresa, no ambiente virtual da sua empresa, o método Lana serve para você poder transformar aquele treinamento e postar lá no AVA da sua empresa. Serve sim, com certeza. Aliás, eu já fiz esses treinamentos para empresas grandes há algum tempo atrás e foi com super sucesso. Então, é muito legal você comentar isso para a nossa audiência saber, né? Muitas vezes, e aí, gente, nessa virada da pandemia, em que muitas empresas foram para o digital, né? A gente começou, né, Lana? Nossa vida, nosso trabalho era 100% offline, praticamente, da grande maioria, há 3 anos atrás. Verdade. E agora, grande parte de nós ou trabalha 100% online ou trabalha em modelo híbrido. Então, muitas empresas criaram, eu vou chamar entre aspas, das suas universidades corporativas, né, ou dos seus ambientes de aprendizagem corporativo. E é muito legal, porque, como o Lana está dizendo, às vezes, gente, eles ficam buscando no mercado um infoproduto para tentar encaixar ali no seu dia a dia. Muitos, de fato, têm cursos que se encaixam, mas a grande maioria, de fato, não conhece ali os valores da organização, quem são os colaboradores. Então, você ter esse curso é algo sensacional. Lana, e o curso Super Professores, né? Nós falamos aqui um pouquinho do como criar cursos incríveis, acho que até o nome
já é bem evidente. O curso Super Professores, sobre o que é esse curso, para quem é? Conta para gente. Essa minha trajetória como infoprodutor de cursos online, ela não é super longeva, não tem 20 anos, mas já tem um bom tempo já tem mais de 5 anos que eu estou produzindo, vendendo curso na internet, apesar de que com mais efusão mesmo, como eu disse, da pandemia para cá. E eu já produzi uma série de treinamentos para professores iniciantes e para pessoas que não eram da área da pedagogia, da licenciatura, para poder aprimorarem suas técnicas de ensinar. Por exemplo, colegas que formavam em engenharia e precisavam dar cursos, começava a trabalhar numa universidade ou num colégio, seja onde for, então ele era um excelente engenheiro, estava dando aula lá, mas não tinha não sabia se conectar com um aluno contemporâneo, com os meninos de hoje mesmo, assim, na universidade, seja onde for. E eu, particularmente, me sinto muito treinado nesses métodos de melhorar a qualidade do ensino, através de toda essa trajetória que a gente vem falando dos últimos 15 anos, estudando esses métodos. Então, eu já fiz um monte de cursos diferentes, como assim, gamificação para a sala de aula, metodologia ativa para a sala de aula, planejamento reverso para a sala de aula, técnicas de teatro para a sala de aula, oratória, mentoria. Então, são vários lugares onde eu transitei. Então, e esses cursos eu já dei eles de maneira separada, sempre assim, com relativo sucesso. Então, são cursos validados, que ajudaram vários colegas a aprimorarem suas técnicas de ensino. E aí eu tive uma ideia, utilizando o método Lana, de transformar os principais cursos que eu já dei de treinamento para colegas professores que queriam aprimorar suas qualidades, dentro de um grande curso que é costurado por um processo que eu criei, que eu achei que ficou muito interessante, que foi o seguinte: eu utilizei a jornada do herói para poder costurar todo o curso através dos entregáveis. Os entregáveis são templates, passo a passos, métodos, né, descritos e para poder tipo como se fosse como faz, em 6 mini cursos, dos quais eu considero os mais importantes hoje para os professores se tornarem, como o curso mesmo diz, super professores. Então, tem o uso das redes sociais e de mídias digitais no ensino, aí depois gamificação no ensino, aí depois tem planejamento reverso, depois metodologias ativas, depois oratória e depois mentoria. Tudo isso aplicado tanto para aulas virtuais quanto para aulas presenciais. E aí o professor que vai fazer esse curso, que é narrado como se fosse uma jornada do herói, ele entende aquilo tudo como se fosse não saberes separados em blocos distintos, mas como parte de uma grande formação que tira ele de um ponto e coloca ele no outro. Sempre com essa lógica, de sair de um lugar e chegar no outro. Então, enfim, em resumo, o curso Super Professores é uma série de mini-cursos costurados pela jornada do herói, que turbina a capacidade do professor de se comunicar com as audiências de hoje, seja no online, seja no presencial. Mas Olana, me surgiu aqui uma dúvida, talvez você possa me ajudar. Apesar dele ser um curso originalmente direcionado a um professor, sim. Quando você olha, né, a construção da jornada do herói, e aí as etapas, né, que apresenta um desafio, e aí ele passa por uma série de circunstâncias, resolve esse desafio, tem um momento de contradição, assim, você pode explicar melhor do que eu. Me parece que ele também é aplicável. Se a pessoa faz esse curso, vamos supor, eu estou num cargo de gestão, né, mas ao mesmo tempo eu estou ali com profissionais mais júnior, que estão aprendendo. De alguma forma, a gente é professor, claro, nesse sentido mais amplo. Você não acha que, eu sendo um profissional, né, um gestor, e que eventualmente estou ali junto, construindo, ou co-construindo, e mentorando a trajetória de pessoas na minha organização, você acha que essas ferramentas também não se aplicam nesse ambiente? Não, com certeza. E assim, pensando de um ponto de vista mais de marketing do curso mesmo, o curso é mais voltado para quem não é treinado como professor, a se tornar alguém que quer ensinar. Se você precisa ensinar, seja o que for, aonde for, se é um treinamento para a sua equipe, se é um curso dentro de uma empresa, ou mesmo uma aula para um professor mais tradicional numa universidade, ou seja, alguém que precisa ensinar, passar uma informação para frente com qualidade, para que outras pessoas, através desse ensinamento dele, ganhem competências e habilidades. Então, certamente, se a gente pensar na perspectiva de marketing, o curso é até voltado mais para quem não é da área da educação do que exatamente para quem é. Porque quando você foi falando aí os temas, né? A oratória.
Isso. Gente, oratória até porque nós vivemos uma era, na verdade a era da comunicação já tem aí 30, 40 anos, né? Mas a comunicação digital ganhou um outro patamar. Mas se você pensar na oratória em si, ela serve para líder, serve para gestor, serve para profissionais que estão ali na lida ali da comunicação o dia inteiro. Né? Você falou do planejamento reverso, né? Que é uma técnica que a gente usa para dar mais protagonismo e, como você disse, inverter o processo de aprendizado, dando, inclusive, a pessoa que está aprendendo essa responsabilidade. Né? Sim. Então, de alguma maneira, obviamente, por ser professor, eu já tenho um interesse natural pelo curso, mas pensando aqui também como líder, e que muitas vezes eu facilito o processo de aprendizado da minha equipe, ao fazer esse curso eu me torno mais capaz de ser um mentor. Inclusive... Sem dúvida nenhuma. Inclusive, por exemplo, o curso de oratória que eu montei não é um curso de fale bem dicção, não. É um curso de retórica, na verdade, né? Então, é um curso de argumentação. A oratória, ele funciona como um item da retórica nos processos de convencimento, assim. Bem como o curso de mentoria, ele é dividido em 3 etapas. Ele vai ter a mentoria em grupo, a mentoria individual e a mentoria reversa, que é muito utilizado hoje nas grandes empresas, que é quando o líder recebe a mentoria, o input, né, do seu subordinado, do seu funcionário e tudo mais. Então, assim, claro que o curso leva esse nome, super professor, porque são metodologias oriundas do universo do ensino e da aprendizagem, mas ela é absolutamente aplicável a qualquer outra instância dessa, e como eu disse agora há pouco, segundo uma perspectiva de marketing, talvez ele seja até mais adequado para quem não é da área da educação, mas que seja um profissional do RH, que seja um gestor, que seja um líder de equipe, né? Alguém que de fato precise ensinar. Lana, tem uma coisa que eu acho muito interessante nos seus cursos, né? Depois você pode falar um pouquinho do seu canal no YouTube. Aqui no nosso podcast sempre a gente fala, olha, procura o Lana nas redes sociais, no LinkedIn, nas redes que você tem, Instagram, Twitter, etc., também no YouTube. Mas quando eu penso quando eu vejo seus cursos, tem uma característica muito interessante. É que eles não são longos, assim, eles são construídos para serem muito assertivos. Me conta esse balanço, né? Eu, por exemplo, quando vou fazer um curso, a minha tentação como professor é fazer um vídeo de 1 hora, 1h30, fazer coisas longas, textos gigantes. Como é que você fez essa passagem da gente, dessa academia mais tradicional, para essa coisa do digital? E como é que você balanceou esses seus cursos em termos de tempo? Rafão, esse tema que você está tocando é super interessante. E aí, antes de eu responder sobre como eu decidi a quantidade de horas de cada curso, eu acho que vale esses 2 comentários aqui interessantes. O primeiro é o seguinte, as pessoas que procuram curso na internet, de uma maneira geral, elas têm características parecidas. Então, elas estão procurando praticidade, velocidade, conveniência, né? Porque, no final das contas, essa é a grande vantagem de fazer online, fazer em qualquer lugar, fazer no seu tempo, fazer conforme sua vontade, né? Então, essa independência didática é um grande trunfo do curso online. E, claro, o presencial ele tem várias outras vantagens também, a presencialidade em si, o contato com o professor, a troca de olhares, o conhecimento de pessoas. Então, cada momento tem sua especialidade, mas o online tem essas. Então, dizendo isso, as pessoas querem conveniência, rapidez e praticidade. A forma como se constrói os cursos é um dos principais assuntos do design instrucional. Dividir o curso em módulo, capítulos, sessões, para que aquilo forme blocos de inteligência que o aluno possa dividir em momentos específicos do seu dia, é uma estratégia pedagógica que funciona muito. Tendo dito isso, é sempre interessante que os cursos sejam ágeis. Ágeis não quer dizer rápido. Não quer dizer que porque um curso pode ter 4 horas e demorar uma eternidade, o curso pode ter 20 horas e passar bem rápido. Isso depende de um monte de variáveis. Algumas delas instrucionais, outras delas que dependem muito do aluno mesmo. Esse é o primeiro ponto que eu queria comentar. O segundo é o seguinte, é uma grande questão do design instrucional entender como que se calcula o tempo das ferramentas. Porque uma coisa é o vídeo tem tantas horas, tem tantos minutos, perdão. Mas e quanto tempo o aluno leva para ler um e-book? Quanto tempo ele leva para fazer um exercício? Isso tudo contra nesse número que a gente calcula para dizer que o curso tem tantas horas. Então, no final das contas, uma média. Então, essa média, ela é precisa, mas ela não é exata. Então, é importante que as pessoas que estão nos escutando saibam disso. Os meus cursos, eles têm 20 e poucas horas. Um tem 24, outro tem 20 horas. Mas não quer dizer que você vai passar um dia fazendo. Quando a gente diz que ele tem 20 horas,
ou 24 horas, está dizendo que você tem que ter uma experiência de pelo menos uma semana, de pelo menos 5 dias, para que você possa fazer paulatinamente e aquelas informações vão dentro de você introjetando. Claro também, o nível de autodidatismo, de velocidade de aprendizagem, varia muito de uma pessoa para outra. Mas isso aqui numa média. Quer dizer que se você fizer aquele curso num dia, talvez a experiência de aprendizagem, ao passar pela rota de aprendizagem que eu montei, não seja tão efetiva quanto se você der tempo para descansar. Sabe quando a gente fala que ler é fechar os olhos e olhar para cima, não é? Eu acho que aprender um pouco isso também, é respirar um pouco e deixar que o conhecimento misture com as suas células, misture com você, assim, que você possa depois vir transformado e se retransformando. Então, um curso, os Super Professores, tem 20 horas, o Como Montar Cursos Incríveis tem 24 horas, mas esse é um cálculo estimado para dizer que você precisa de um determinado tempo para ser transformado pelo curso. Lana, você fez esse comentário e, obviamente, eu também, como agora, estou produzindo alguns conteúdos, né, com a sua ajuda e tudo mais. Eu acho muito interessante a gente lembrar aos nossos estudantes que ágil não é veloz. E que, muitas vezes, a educação ela precisa desse tempo de, o que eu chamo de ruminação. Às vezes, a gente é impactado por uma ideia, a gente precisa pensar, a gente precisa olhar, a gente precisa refletir, a gente precisa testar e aplicar. Uma coisa que eu vejo muito característica no seu curso, e aí tanto vale para o Como Montar Cursos Incríveis como para os Super Professores, é que a entrega é algo aplicado, não é isso? Esse é o seu grande objetivo, não é? Essa é a grande sacada. Como o curso é pensado para quem não é da área da educação, o meu foco é o que as pessoas fazem com esse conteúdo. Então, assim, como ele não vai virar um pesquisador, ele não vai fazer lá mestrado, doutorado nessa área, a ideia é pegar essa inteligência e falar assim, ó, como é que você aplica isso no seu dia a dia. E é aqui que entra o método Lana. O método Lana, para mim, é isso. É uma tradução de conteúdos complexos, facilitando, através da costura de diferentes saberes, para pessoas poderem aplicar aquilo na vida delas. Então, tanto nos Super Professores, quanto no Como Montar Cursos Incríveis, eu entrego uma série de ferramentas para a pessoa pegar aquela teoria que eu acabei de apresentar e aplicar ela imediatamente. Por exemplo, dentro dos Super Professores, tem um módulo que é gamificação para os seus treinamentos e para a sua aula, para você aprender a utilizar os processos de gamificação, né, vindos aí da tecnologia, para tornar a sua informação mais eficiente, mais agradável, e principalmente para engajar alunos ou funcionários ou trainees, essas coisas. Então, eu começo com uma pergunta instauradora, baseada na jornada do herói, que é como você pode fazer não sei o que lá. E essa pergunta vai sendo respondida durante o material didático, e ela é depois costurada numa outra casa da jornada do herói, no entregável, que eu chamo de curadoria, mas é um entregável. O entregável normalmente é assim, ó, passo a passo para fazer seu primeiro processo gamificado. Pronto. Então, eu costuro o conteúdo com a entrega, que é um passo a passo, um template, um saiba mais, tudo através da jornada do herói. É prático. Então, gente, esse é o convite. E eu tenho, né, assim, orgulho de dizer, Lana, que desde que eu entrei na empresa, eu tenho feito diversos cursos, né, de várias áreas. Eles têm formatos diferentes, eles foram construídos em momentos diferentes, perspectivas diferentes. Então, isso é realmente o diferencial do seu curso, a possibilidade que você tem de ter ali um produto real, constituído ao final dessa trajetória. Lana, a gente, né, é sempre um prazer conversar com você, e você sabe disso, pessoalmente a gente tem uma relação muito próxima, apesar de que agora você está morando em Paris, né? Então, gente, maravilhoso estar passando por uma experiência, na verdade, você e sua esposa aí, trabalhando de uma forma nômade, a sua esposa fazendo um pedaço do doutorado. Eu sempre pergunto assim para os nossos convidados, você tem, cara, indicação de livros sobre os temas que você trabalha, filmes, coisas que você queria falar, gente, dá uma olhada nisso que é legal pra caramba, ou deixar alguma coisa para reflexão? Ah, cara, legal. Olha só, primeiro eu queria dizer que eu confio muito no método que eu criei e que eu apliquei nesses 2 cursos, porque é justamente ele que tornou possível estar aqui hoje, falando para você diretamente de Paris, como um nome digital. Claro que existe uma razão para a gente estar aqui, tem um doutorado da Flávia, né? Mas se eu não pudesse ser um nome digital, eu jamais poderia estar acompanhando ela aqui com o euro nesse valor, né? Então, assim, é um processo que deu muito certo para mim, transformou minha carreira, transformou a minha vida profissional, e eu acho que ela pode fazer o mesmo
para os nossos colegas. Sem querer parecer em si mesmado, mas eu acho que o convite que eu faço de conteúdo para os colegas, então, é me seguir nas redes sociais, tanto no meu canal do YouTube, quanto no meu Instagram. Todos eles são @Luislana, só que no Instagram é com underline, Luiz_Lana. Procura lá que você vê o produto. Luiz, o pessoal vê na capa, mas vale repetir, né, quem está nos ouvindo, é Luiz com Z ou com S? É Luiz com Z e Lana com um N só. No YouTube é tudo junto, no Instagram é separado por uma underline, e eu produzo conteúdos diversos, diários, sobre esses dois temas. O YouTube está um pouquinho parado, justamente porque a gente está montando um monte de curso no Qualifica, mas no Instagram eu posto muito. Então é isso, segue lá, se vocês se interessaram por qualquer um dos papos que eu trouxe aqui hoje, ou quiser trocar uma ideia comigo, pode ir lá que estou lá diariamente. E tem uma outra coisa, gente, o Lana também tem um papel muito importante na construção de programas de mentoria, né? Então o Lana também nos ajuda, né, no nosso projeto de mentoria, mas também tem a sua trajetória própria, isso vale ressaltar. Mas você não falou nada sobre, cara, filmes para ver, livros, músicas para ouvir. Olha, vamos pensar aqui. Bom, aqui, como eu estou diretamente de Paris, o que tem transitado muito sobre o meu dia a dia, do ponto de vista cultural, assim, são coisas bem brasileiras, assim, porque a gente, quando sai do país, parece que deixa uma parte lá, fica uma saudade, né, da distância. Então, eu e Flávia temos escutado, até por motivos de luto, muito Maria Bethânia, e também Gal Costa, e também, ou seja, todo o pessoal da Tropicália, né, para poder aguentar essa distância daqui. E, bom, de filmes, deixa eu ver o que eu assisti por último. Eu acho que eu posso recomendar uma série. Nós estamos assistindo uma série no HBO Max, que chama White Lotus, que parece uma novela bobinha, mas no final das contas tem um diálogo muito interessante. É uma série com várias subcamadas, que você pode ver uma discussão lá de classe, que é um tema que me interessa muito também. A discussão de classe é importante, a gente ter o pensamento nessa área. Então, acho que fica esses dois convites aí. Exaltem a Tropicália, o tropicalismo, e depois assiste o White Lotus lá, que é o outro lado, bem americano, assim. Mas é só interessante que eu queria marcar isso. A gente tem um curso na nossa plataforma de diversidade e inclusão, que são companheiros nossos de trajetória, né? Os coordenadores ali, o Léo, a Clara, a Samara, são colegas e amigos da gente, assim, né, que trabalharam com esse tema, e o Lana foi a principal pessoa ali para ajudar eles a construir e organizar. Então, se vocês querem ver ali um pouco do trabalho do Lana, também pode ver no Diversidade e Inclusão. Lana, eu queria muito te agradecer, né, por você participar disso, e dizer mais uma vez que é um prazer trabalhar com você, às vezes à distância, às vezes mais diretamente, né, e agradecer e chamar, né, nossa audiência para escutar outros qualicasts, né, a gente trabalhou com diversos temas. Então, suas palavras finais, e mais uma vez eu te agradeço, cara. Poxa, eu que agradeço aí pelas palavras carinhosas, saudade de você e do Brasil. Tenho certeza que ano que vem a gente vai fazer isso pessoalmente, com muito mais alegria do que separado por essas telinhas. Mas enquanto estamos confinados a esse retângulozinho de luz aqui, eu convido os colegas a poder também procurar os cursos na plataforma lá do Qualifica, na medida em que eles forem publicados, né? Tanto os super professores, quanto o Como Montar Cursos Incríveis, são conteúdos que seria o resumo da minha trajetória aí de 20 anos profissional, sendo a maior parte dela como mentor, como treinador e como professor, e, como eu disse agora há pouco, transformou minha vida. Não é caô, galera, eu tô aqui mesmo. Transformou minha vida. Não é aquelas telas que a gente coloca, não, gente, eu posso atestar. Transformou minha vida, e eu acho que pode fazer o mesmo para você. Se você tem uma ideia de montar um treinamento, de montar uma mentoria, de criar um infoproduto, criar um curso online, se é você que está querendo mudar de carreira, se é você que perdeu o emprego, ou se é só você que tem uma grande ideia, eu acho que eu posso te ajudar de verdade mesmo. Rafão, de novo, obrigado. Foi muito divertido trocar esses papos. Espero que as pessoas me desculpem aí qualquer coisa. Eu sou meio informalzão assim mesmo, né? Mas está tudo bem. Não, cara, tá tudo certo. Gente, então é isso. Fica esse convite para a gente se encontrar no nosso próximo Qualicast. Um abração e até lá.